E no dia 16 também vai haver a noite da comunhão. Então, irmãos, vocês que vai ter a oportunidade de estar conosco, venha participar, que você não tiver nenhum outro compromisso, venha estar junto com a gente, que vai ser uma noite muito gostosa de comunhão. Vai ter algumas surpresas, alguns caldos parecidos, alguma coisa assim, né? Já mais ou menos por cima. E após isso, às 22 horas, tá? Desculpa, acho que eu não tenha falado, é a partir das 7h30, né? Tá aqui no telão isso, né? E a partir das 22 horas vai ser a nossa vigília, né? É uma iniciativa dos homens, programando essa vigília, porém é aberto para todas as pessoas, né? Então não fique de fora, venha estar com a gente. Acredito que Deus vai estar falando muito conosco, vai estar trazendo uma oportunidade de nos colocar diante dele, buscar mais ele e a comunhão com os irmãos que a gente vai ter, né? Então não fique de fora, né? E no dia 23, nós vamos ter os cultos do Hyro. Minha língua às vezes não faz esse nome. Então no dia 20, dos jovens adolescentes, pronto, ficou mais prático assim. A partir das 8 horas vai ter o culto, não fique de fora, tá? E no dia 23 também, talvez não esteja aqui no telão, não está aqui no telão, mas no dia 23 vai também ter a escola bíblica de férias do Space, né? Que vai estar começando a partir das 15 horas. Então traga seus filhos, traga as crianças para participar, deixe elas aqui para agregar, vai aprender muita coisa também, tá bom? Não deixe de trazer seus filhos, as crianças, tá bom? No dia 30, nós vamos ter também um outro curso que é Conhecendo a RV. Então, após esses cursos que nós vamos ter no dia 16, no dia 30 nós damos continuidade com esse curso Conhecendo a RVC, que é a nossa Igreja Rio de Vida First. E no dia 31, o culto dos casais. Você é casado? Você que é casado, você pode estar vindo participar aqui conosco, nessa reunião. Particularmente eu gosto muito, é uma bênção, a gente aprende muito. E sempre vem agregar, né? Então a gente não podemos ficar de fora dos ensinamentos. É muito importante nós se apreciar a aprender as coisas de Deus. Nós aprendemos tantas coisas no dia a dia, não é verdade? Às vezes a gente dá valores a tantas as coisas lá do lado de fora e esquecemos um pouco daqui de dentro. Então, venha participar conosco, você casal. Tenho certeza que Deus vai ter uma palavra abençoada para a sua vida e vai trazer muito transformação na vida de você e do seu marido, vice-versa. Eu queria pedir para os irmãos estar separando os dízimo e oferta para a gente poder colocar no altar do Senhor. Eu vou estar lendo um versículo que está lá em Atos 20, 35. Se os irmãos quiserem acompanhar, abrir aí. Senão eu posso estar lendo aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Atos 20, 35. Está escrito assim: em tudo tenho mostrado a vocês que trabalhar assim é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Em outras linguagens, esse finalzinho está escrito que a maior felicidade em dar do que receber. Então, irmãos, na verdade, quando nós estamos doando, quando nós estamos dando, sabendo que a casa do Senhor necessita de bens, né, materiais, dinheiros, ajudas espontâneas das pessoas também, quando nós se doamos a esse trabalho, a exercer, nós é mais abençoado do que nós estamos abençoando. A doação é uma forma de colocar a nossa fé em prática. Então vamos praticar colocando no altar do Senhor a sua oferta. Você que não tem, você pode estar trazendo o seu coração,
e o trabalho, se disponibilizando com o seu trabalho. Quem doa o seu dinheiro, seus bens, seu tempo, ajuda outras pessoas e mostra o amor de Deus. Então, a gente pode doar o nosso tempo, não é verdade? Irmão, vou pedir para você se colocar de pé, mesmo você que não tem uma oferta, um dízimo, que eu tenho certeza que você oferta o seu tempo, a sua vida a Deus. E nesse momento eu vou fazer uma oração para nós todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, coloco a nossa vida diante do Seu altar. Agradeço a Ti por se fazer presente nesse local, nas nossas vidas, ó Senhor. Nessa noite pedimos que o Senhor possa estar falando conosco, através da vida do Ederson. Quero lhe pedir que cada pessoa que hoje estará colocando em seu altar o seu dízimo, a sua oferta, a sua vida, a sua disponibilidade, que o Senhor possa retribuir, que o Senhor possa trazer amor, paz, benignidade, alegria, dando discernimento, dando entendimento para a vida dessas pessoas, meu Pai. Eu lhe peço, Senhor, que em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir portas de emprego, que o Senhor pode abrir caminhos para a vida de cada um de nós, para a cura. Pai amado, o Senhor que nos conhece, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, Senhor. E assim nós colocamos diante de Ti, que o Senhor venha fazer de acordo com o Seu querer, com a Sua vontade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode vir trazer sua oferta. Louvado, maravilhoso Deus. Santo, Santo, Santo Jesus. Aleluia. Ainda de pé, gostaria que vocês pudessem receber o Ederson, que vai estar trazendo a nossa palavra, e que o Espírito Santo possa usar a vida dele nessa noite. Amém. Amém. Valeu, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Amém. Aleluia. Podemos assentar, igreja. Filho, tá cobrido? Tá certinho aqui o notebook? Então tá bom. Irmãos, com muita alegria, nós nos reunimos aqui essa noite. Já te dar já uma notícia de antemão, é uma das quintas-feiras mais cheias que nós temos, quase 30 pessoas. Isso nos contenta muito. Eu lembro do primeiro culto de quinta-feira, após a pandemia, ao qual nós voltamos. Nós estávamos em 6 pessoas, né? E Deus vem gradativamente, né, repondo, né, trazendo todos aqueles que têm que ficar em nosso meio, né? E isso é fruto da oração e dedicação de muitos, amém? E irmãos, exatamente por isso, né, que nessas quintas-feiras agora do mês de julho, nós vamos trazer aí alguns itens de um material que nós já trabalhamos, mas continuamos trabalhando fortemente aqui na igreja, que é sobre uma vida com propósito, né? Se você não leu o livro, né, aquele livro pequenininho da capa verde, leia, né? Eu acredito que ainda temos alguns exemplares aqui na igreja, mas se você quiser também você pode fazer a aquisição, é um livro barato, você não vai pagar mais do que 25, 30 reais comprando aí numa Amazon, uma Americanas.com. É um livro muito rico que traz muitos ensinamentos. E hoje eu quero iniciar, né, essa campanha trazendo o tema formado para fazer parte da família de Deus. Amém? Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos 12, do versículo 4 ao 5. Por favor, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. E vamos ler Romanos 12, do capítulo 4 ao 5. Irmãos, Romanos 12, de 4 a 5. Nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo,
e cada membro está ligado a todos os outros. Senhor, meu Deus, nós lemos, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, nesse exato momento, Senhor. E hoje, meu Pai, nós estamos, Senhor, nos propondo, meu Pai, a falar, meu Pai, sobre formado para fazer parte da família de Deus. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, e peço, Senhor, use a minha vida, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Meu Pai, que o Teu povo, meu Pai, que está nos acompanhando online, os que estão presenciais, meu Pai, possam, Senhor, receber da Tua palavra, Senhor Jesus. Que não seja, meu Pai, o meu Pai, entendimento, mas sim, meu Pai, a revelação do Teu Espírito, meu Pai. E que apesar de mim, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, ela seja, meu Pai, grandemente, meu Pai, levada aos nossos corações e que ela trate individualmente, meu Pai, como ela sempre nos trata. É isso que eu peço e clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, essa passagem, né, de Romanos, eu acredito que é uma passagem muito conhecida por cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um aqui, pelo menos uma vez, já viu essa referência, né, dessa comparação grandiosa que o Espírito Santo instruiu ao apóstolo Paulo, né, de comparar a sua igreja a um corpo, né, onde o corpo ele tem os seus membros, né, e a unidade desses membros eles criam um corpo. Amém? A gente também pode usar um outro exemplo, né? O que seria de um carro, né? O que é um motor de um carro isoladamente? É um motor de carro. O que serve? Como peso, como suporte, né? Mas se aquele motor ele estiver em conjunto com outros itens, com outros membros para formar um carro, ele passa a ter uma utilidade. E é esta comparação que o apóstolo Paulo traz para nós. E eu gostaria, né, que você refletisse profundamente sobre isso. Amém? Irmãos, Deus quer uma família. Irmãos, família é propósito de Deus. Deus fez a sua criação perfeita. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Celebrou o primeiro casamento, constituindo a primeira família. Irmãos, e família é propósito de Deus. E hoje, irmãos, nós vemos, né, às vezes as pessoas me perguntam, Ederson, a família está sendo muito atacada hoje em dia. Verdade. Mas não é só hoje em dia, a família sempre foi atacada, né? E ela continuará sempre sendo atacada. A nossa sociedade, né, o inimigo influencia a nossa sociedade de uma tal forma em que ele procura deturpar o conceito de família. Tá? Se você for ver o conceito de família, irmãos, ele está até previsto na nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela aponta o que é uma família. Tá? E Deus, irmãos, Ele quer que nós tenhamos exatamente esse conceito de família. Tá? Então a gente tem a nossa família, que eu vou dar meu exemplo aqui, tá? Quem é a minha família? Minha esposa Silvana, meu filho Heitor, minha filha Heloísa. Essa é a minha família. Amém? E eu tenho parentes. Eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu irmão, eu tenho a minha cunhada Edna, que vocês conhecem bem, eu tenho minha sogra. Todos esses são parentes. E eu tenho uma família espiritual. Essa minha família espiritual são vocês. Vocês fazem parte da minha família de fé. E eu faço parte da sua família de fé. E nós estamos aqui trabalhando como um corpo em prol disso. Irmãos, Efésios 1, de 5 a 6, ele é muito claro. Diz assim, Efésios 1, de 5 a 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Às vezes, irmãos, esse versículo aqui ele pode soar um pouco estranho, porque ele é usado o termo adotado. Por que é usado o termo adotado? Porque esse livro ele foi escrito por um judeu, por um hebreu. E Deus se revelou inicialmente ao povo judeu, ao povo hebraico. E nós, né, toda vez que você vê a Bíblia falar de gentio,
A Bíblia está fazendo referência a mim e você. Nós somos gentios. Ou tem alguém aqui que é judeu de nascimento? Temos aqui algum homem circuncidado? Não, né? Graças a Deus. Deus me livre. Então, irmãos, é por isso que é usado esse termo aqui, adotado. Porque Deus nos aceitou. E, irmãos, uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos. Porque, às vezes, nós escutamos, todo mundo é filho de Deus. Não, irmãos. Todo mundo não é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus e podemos nos tornarmos filhos de Deus mediante aceitarmos o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Senhor único e Senhor e Salvador das nossas vidas. E, irmãos, a Bíblia é clara, ela quer trabalhar com o conceito de família. E, irmãos, é uma grande honra poder, irmãos, fazer parte dessa família. Lá em 1 Pedro, de 1, de 3 a 5, irmãos, nós vemos também muito claramente: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Irmãos, é uma honra eu e você fazermos parte da família de Deus. E mais especificamente, da família Ministério Rio de Vida. Amém? É uma honra, é um prazer, é uma dádiva que nós temos. E podemos fazer parte desse corpo, dessa família. Amém? Irmãos, obviamente, como família, assim, qual que é uma das características que tem toda a família? Toda família, em algum momento, ela pode passar por lutas e dificuldades. Você já teve alguma luta ou dificuldade na sua família? Só eu? Irmãos, eu posso dizer que diariamente. Nós temos problemas, isso faz parte. Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas com pensamentos diferentes, né? Eu tenho somente 2 filhos, irmãos, mas é impressionante como um é diferente do outro. Mesmo pai, mesma mãe, mesma educação, mesmo colégio, mesmos valores, mas cada um é único, né? Eu acho que para quem tem mais filhos, eu acho que isso fica mais evidente ainda, né? Quem tem 3, né, 4 filhos, mesmo que hoje não é tão comum mais isso, né? Mas quem tem mais filhos sabe muito bem, né? Sempre tem um que é o mais bravinho, o mais esquentadinho, o que escuta mais, o que escuta menos. Sempre tem aquele que retruca, né? Tem outro que não retruca. Tem aquele outro também que não fala nada, né? Mas aponta todas, né? E assim vai embora. Irmãos, isso é o quê? É família. E família, irmãos, ela em alguns momentos pode ter atrito. E, irmãos, eu te garanto, no corpo de Cristo isso também não é diferente. Amém? No corpo de Cristo, irmão, porque aqui a igreja é o que, irmãos? A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas na busca da perfeição. A igreja, irmãos, é um local de tratamento. A igreja, irmãos, é um hospital. Nós estamos aqui para sermos tratados. E quando melhoramos, nós auxiliamos a cuidar de outras pessoas. Nós somos verdadeiramente um quartel-general, onde nós viemos da batalha lá fora e aqui internamente nós somos tratados, somos orientados. Então, irmão, se você espera em algum momento vir aqui na igreja e achar que é tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, irmãos, nem sempre é, porque nós trabalhamos com pessoas. E às vezes, irmãos, dá um choque. Agora, obviamente, que nós, como corpo de Cristo, entendemos que nós precisamos agir de forma adequada, de forma respeitosa. Respeito, irmãos, é esta a palavra que temos que guardar em nosso coração.
respeitar o espaço do irmão. Se você diverge de algum ponto, chegue, conversa. É o que eu sempre falo. Existem maneiras e maneiras de se dizer a mesma coisa. Eu contrato alguém para pintar essa parede. Eu não gostei do serviço da pintura dessa parede. Eu posso chegar para a pessoa e falar assim, olha, não está legal o acabamento, olha aqui, está áspero, ficou desproporcional, uma parte está mais clara, uma parte está mais escura, você vai ter que refazer esse serviço. Eu também posso chegar assim e falar assim, mas que porcaria de trabalho é esse daqui, hein, cidadão? Uma criança de 5 anos pinta melhor do que você. Existem maneiras e maneiras de dizermos a mesma coisa. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, da maneira que nós falamos. Sabemos que existem pessoas que são mais explosivas, tem pessoas que são mais controladas, mas isso não nos dá o direito, irmãos, de ofendermos ninguém, né? O pastor Rogério sempre fala isso. Ninguém aqui sofre de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Porque, irmãos, nós temos o Espírito Santo. E nós não podemos usar, irmãos, como desculpa o nosso temperamento para ofender pessoas. E nós, como família, irmãos, precisamos realmente ficar muito atento a isso. E quando estamos aqui, irmãos, como família, nós precisamos apoiar uns aos outros, né? Todos nós aqui já passamos pelo processo do batismo. Amém? Tem alguém aqui que não é batizado? Tivemos recentemente aqui um batismo, né? Bênção. O que é o batismo, irmãos? É você professar publicamente. Professe, quando nós professamos publicamente a nossa fé em Jesus Cristo. E aí, quando Deus nos aceita, o próprio Deus disse no batismo de Jesus, lá em Marcos 1,11, então veio dos céus uma voz, tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Filho, família, pertencente, me agrado. Amém? Então, irmãos, nós adentramos nessa família. E ao fazermos parte dessa família, irmãos, nós temos que dar o nosso melhor. E o que é mais importante, irmãos, nessa família? O mais importante, irmãos, na nossa família é o amor. Amor, irmãos, é importante. E amor, irmãos, é uma palavra curtinha, de 4 letrinhas, que tem em si, irmãos, tanta coisa, tanto ensinamento, tanta demanda, tanta prática. Porque, irmãos, amor não é só uma declaração de voz, não é só proferir uma palavra. O amor, ele demanda ação. Ele demanda o que, irmãos? Atitude da nossa parte. E nós precisamos colocarmos em prática isso. Nosso próprio Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 12, de 30 a 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe maior do que este. Irmãos, ame o seu próximo como a si mesmo. Nem a mais, nem a menos. Como a si mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é um tanto quanto que é alusiva a isso, ser humilde, irmãos. Você demonstrar uma atitude de uma ação de humildade, você não precisa andar de cabeça baixa. Assim, orgulhoso também não é você ficar de nariz em pé, ficar com olhos altivos. Olho no olho. É o suficiente. Nem de mais, nem de menos. Então, irmãos, nós precisamos amar o nosso próximo. E amar, meus irmãos, como? Não só com 3 beijinhos no rosto, tapinha nas costas. Isso faz parte, isso é bom. Não é ruim não, é bom. Mas nós temos que ir além, irmãos. É no momento da luta, da dificuldade daquele meu irmão, daquela minha irmã, que a gente possa ali estender a mão para eles. Irmãos, tem uma coisa que cada dia que passa vai, assim, nos deixa muito alegre, é de ver como a gente está voltando com algumas práticas. Não que nós tínhamos deixado,
mas não estavam ocorrendo de forma tão intensa como nós já fizemos. A questão da ação social, a questão dos grupos se organizando para auxiliar famílias. Tivemos recentemente no grupo de mulheres, recentemente no grupo de homens, de irmos auxiliar o nosso próximo, e auxiliar mesmo, irmãos, levando lá um mantimento, auxiliando num transporte, pagando eventualmente até mesmo uma conta de água, de luz que está em atraso, orientando a pessoa. Esse livro, irmãos, Uma Vida com Propósito, ele é escrito por um pastor chamado Rick Warren. Ele fica lá nos Estados Unidos, ele tem uma comunidade lá muito grande. E lá eles têm uma equipe, irmãos, que eles chamam de equipe de serviços, né? E lá, irmãos, para vocês terem uma ideia, obviamente, eles são uma igreja grande, são alguns milhares de membros. Então, um irmão está num momento difícil, de dificuldade financeira, e ele teve um problema mecânico no carro. Um grupo de irmãos se reúnem, vão lá e auxiliam aquele irmão no conserto do carro. Alguém perdeu o emprego, está passando por um momento de luta, de dificuldade, se reúne um grupo, vai lá, paga a conta de água, a conta de luz. Obviamente, irmãos, isso não é assim, que a gente tem que... a gente também não pode deixar que as pessoas se tornem... abusem, né, da nossa atitude, né? Isso é uma coisa que nós precisamos ficar atento. Essa é uma das características da assistência social. Você auxilia de imediato, estanca ali o sangramento, né? Você tem que dar ali aquele primeiro socorro, você cuida da ferida, e chega no momento que a pessoa também precisa por si só, porque esse é o propósito de Deus, né? Deus quer abençoar cada um de nós grandemente. Deus quer que cada um de nós tenhamos a nossa autonomia. Deus só quer que nós sejamos dependentes dele. Deus não quer que você seja dependente de mim. Assim como Deus não quer que eu seja dependente de você. Mas Deus quer o quê? Que eu e você possamos nos auxiliar no momento de uma luta ou de uma dificuldade. E é por isso, irmãos, que é tão importante, irmãos, nós criarmos, irmãos, esse chamado senso de pertencimento. De você fazer parte realmente dessa comunidade de fé, que é o Ministério Rio de Vida. Lá em Efésios 2,19, irmãos, diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ninguém aqui é estrangeiro, nós somos membros dessa família, amém? E nós, irmãos, precisamos realmente colocar em prática esse senso de pertencimento. A igreja, irmãos, é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade só do pastor Rogério, do pastor Lucas, do Ederson, do Sérgio do diaconato, da Cátia do diaconato. Não, a igreja é uma responsabilidade de todos nós. E por uma questão de manter uma ordem, uma decência, Deus colocou pessoas com atividades e responsabilidades específicas. E isso, irmãos, também não me dá o direito de achar que eu me tornei o dono da igreja. Aqui, irmãos, é um trabalho voluntário, ninguém é melhor, ninguém é pior. Pelo contrário, quando você está em evidência, na verdade é até mais difícil, viu, irmãos? Porque existe uma autocobrança muito alta. Às vezes você cria expectativas em algumas pessoas que muitas vezes você não consegue realizar a expectativa daquela determinada pessoa, daquele determinado grupo. Isso é um desafio em que nós precisamos ficarmos atentos, irmãos. Então, assim, eu e minha esposa, como um exemplo, nós não somos líderes dos casais, nós estamos como líderes de casais. Irmãos, tem diversos outros casais aqui na igreja que são capazes de executar igual ou até mesmo melhor do que nós, disso eu não tenho dúvida. Mas no momento Deus nos levantou. Então nós estamos fazendo esse trabalho. E o que a gente espera? Poder contar com todos os casais. Ano que vem, Deus dá um direcionamento para o pastor Rogério. Ele troca essa equipe. Cabe a mim e minha esposa dar todo o suporte necessário para aquele novo casal responsável por essa atividade.
Então, irmãos, nós precisamos criar realmente esse senso de pertencimento. É igual irmão, né? Irmão normalmente entre si briga, né? Que é uma beleza, né? Irmão briga entre si, tá? Mas vai uma outra pessoa de fora brigar com seu irmão. Aí não, né? Não. Nele eu bato, você não. Eu posso enfiar a mão na cara dele, mas você não. Na verdade não pode, tá, irmão? Enfiar a mão na cara não, tá? É brincadeira. Não pode. Por quê, irmãos? Nós temos esse senso de unidade, esse senso de pertencimento. Isso, irmãos, é alguma coisa muito importante que nós temos. Então, irmãos, haja com sabedoria. Eu lembro, irmãos, um tempo atrás, eu tive uma situação, um problema mecânico no meu carro, e eu fiquei parado lá num determinado lugar por bastante tempo, até esperando chegar o socorro, né, do guincho. E uma pessoa que eu conhecia tal veio, né, e começou, irmãos, a malhar a igreja. E que isso e aquilo, e malha. Irmãos, foi, por Deus, acho que foi quase uma hora ouvindo a pessoa malhar. Aí, né, eu tentava cortar a pessoa, e em determinado momento eu perguntava para ela assim, tá, mas você usufruiu tanto e agora você está cuspindo no prato que você comeu? Sim, realmente podemos ter e temos imperfeições que nós queremos eliminá-las. Então, irmãos, não aceite quando alguém chega para você falando assim, mas já colocaram ministrantes melhores de quinta-feira. E realmente, irmãos, tem ministrantes muito melhores do que eu aqui para quinta-feira, isso eu não tenho dúvida. Chama Eli ali, né? Tem ministrantes melhores do que eu. Mas nesse momento a responsabilidade está sobre mim. Então, como que eu tenho que agir nesse momento? Eu falo, olha, irmão, você pode até compartilhar dessa opinião, mas Deus colocou ele lá, a responsabilidade é dele agora, então nós vamos apoiá-lo. Porque se ele estiver fazendo alguma coisa errada, pode ter certeza, Deus vai usar a vida do pastor Rogério e vai tirar ele lá e vai fazer a correção que tem que fazer. E é assim, irmãos, que Deus trabalha. Então, nós precisamos ali dar apoio. Né? Muitas vezes, irmãos, nós somos um exército que abandona os seus soldados. Eu gosto muito de filme de guerra, né? E você pode ver todo filme de guerra, né? Uma característica que tem no filme de guerra. O soldado foi lá, foi ferido, foi baleado, todo mundo se junta para salvar aquela vida. Não, a gente tem que salvar essa pessoa. E às vezes nós vemos assim, as situações até além. A pessoa foi e morreu. Não, a gente precisa levá-lo para que ele tenha um enterro digno, junto com seus familiares. E muitas vezes, irmãos, quando vemos nossos irmãos passando por momentos de luta, de dificuldade, por terem caído em pecado, vamos e o que? Queremos julgar, irmãos. Isso não é o que cabe a nós. O que nós realmente precisamos, irmãos, é ter esse senso de pertencimento. Cada um de nós, irmãos, temos o quê? Nesse senso de pertencimento o quê? Com a nossa família. Amém? 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz, irmãos. É muito forte o que diz lá em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, eu não sei para vocês, mas mais direto e objetivo do que isso, acho que não dá para ser. Se alguém não cuida dos seus parentes, se eu, Ederson, não cuido da minha mãe, do meu sobrinho, da minha sobrinha, da minha sogra, do meu irmão, da minha irmã, e especialmente da Silvana, do Heitor e da Heloísa, eu neguei a fé. E eu sou pior do que um descrente. Então, irmão, nós precisamos criar esse senso de pertencimento, proteger a nossa família. E assim também, irmãos, é com a igreja. Gálatas 6,10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Irmãos, não há problema nenhum a gente se organizar, ajudar uma pessoa, uma comunidade carente, uma pessoa fora da igreja que está com um momento de dificuldade, mas primeiro a gente precisa cuidar de nós, aqui internamente. Se eu vejo um irmão meu de fé que está aqui congregando comigo de quinta, de domingo, participando ativamente, ele está com um momento de dificuldade na vida dele, e eu, ao invés de auxiliá-lo, eu vou auxiliar uma pessoa lá de fora, também está errado, irmãos. Especialmente aos da família da fé. Não estou falando com isso que a gente tem que esquecer das pessoas que estão fora, não é isso. Mas eu tenho que ter uma atenção especial para quem está aqui dentro. Para daí sim partir para a comunidade, que é o que vemos lá em 1 João 4,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Aqui é toda a multidão, irmãos. Então, irmãos, nunca esqueça. Sua primeira prioridade, sua família. Sua família é sua prioridade total. Sua esposa, seus filhos, seu marido, nessa ordem. Depois sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu sogro, sua sogra. Eles têm que ser a nossa prioridade. Para daí, irmãos, nós vimos o quê? Para a igreja. Aí eu, Ederson, vou me preocupar. Depois de atender a necessidade da minha família, eu preciso me preocupar com você. Para daí sim eu pensar na comunidade ao todo, aí fora. Irmãos, Deus trabalha com princípios, Deus trabalha com uma ordem, Deus trabalha com uma decência. E tudo isso para quê, irmãos? Para nós termos o quê? Uma vida em comum. A vida que Deus nos deu, irmão, foi o quê? Foi feita para ser compartilhada. Irmãos, Deus nos criou como seres sociáveis. Gente precisa de gente. Amém? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos estarmos próximos a um outro. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Salmo 133, 1. É bom, é agradável. Nós devemos sempre buscarmos, irmãos, esta unidade. Só que isso, irmãos, não é simples, não é fácil. Tudo isso, irmãos, precisa ser o quê? Precisa ser cultivado. Irmãos, relacionamentos precisam ser cultivados. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ensino, comunhão e partir do pão e orações. Então eles aprendiam, eles compartilhavam entre si e eles praticavam. Nós precisamos, irmãos, cultivar. Isso, irmãos, é um processo. Hoje nós vivemos numa época, né, tudo muito rápido, muito fácil, né? Agora, né, lançou aí recentemente a nova temporada lá do Coisas Estranhas, né, do Stranger Things. E já teve gente que viu tudo no mesmo dia, né? Maratonou, né? Irmãos, eu sou daquela época que passava uma vez por dia. Naquele horário você tinha que esperar. Quem tinha videocassete tentava gravar, né? A garotada hoje ainda reclama: ah, não pode dar spoiler, não pode dar spoiler. Irmão, eu sou da época dos desenhos que o título era Goku mata Vegeta. Você quer spoiler maior do que esse? Na época os desenhos que eu via era assim. Porque, irmãos, é uma característica da nossa sociedade. Tudo muito rápido, tudo muito pronto. Isso por um lado é bom, mas tem um lado ruim também. Isso gera uma ansiedade muito grande, né? Eu lembro que eu gostava de ver, irmãos, o MacGyver que passava no sábado, né? Era no sábado que passava o MacGyver. Então eu tinha que esperar a semana toda para ver o MacGyver, né? Passava lá. Hoje em dia não, irmãos. É meia dúzia de clique,
Você pega no YouTube, no Netflix, na Amazon Prime, na HBO, você tem 300 opções. E foi o que eu falei, irmãos, isso é bom por um lado, mas ele traz também uma coisa ruim, porque as pessoas não estão acostumadas a querer cultivar. Irmãos, nós somos uma geração do descartável. Né? Quebrou, joga fora, pega outro. E sendo que em outras gerações não, irmãos, quebrou, o que faz quando quebra? Conserta. Quebrou, conserta. E muitas vezes, irmãos, nós queremos trazer isso para os nossos relacionamentos, e não é assim que funciona. Por isso, irmãos, que nós vemos tanta separação, e as separações cada vez assim, mais rápidas acontecendo. A pessoa casa, 1 mês, 2 meses depois separou. Mas como isso? Por quê? Porque na primeira dificuldade desistiu. No primeiro trincadinho que teve, já jogou fora. Ah, não, mas eu não sabia que ele deixava a toalha jogada em cima da cama. Vou separar. Isso não é motivo. Então, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos com isso. Nós precisamos cultivar os nossos relacionamentos. E não é fácil, irmãos, você cultivar. Porque você tem que, às vezes, abrir mão. O trabalho de um agricultor, irmãos, ele é árduo. Acorda cedo, mexe na terra, faz calo na mão, suja a mão, acontece. Então, irmãos, nós precisamos realmente cultivar. Para que assim, irmãos, a gente possa restaurar a nossa comunhão. E nós, irmãos, precisamos realmente, irmãos, a perdoar. 2 Coríntios 5:17 até o 19, diz assim, ó, só anota aí, depois você medita com mais calma. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, foi confiada a quem a mensagem da reconciliação? A nós, irmãos, a mim e a você. Irmãos, e realmente, irmãos, perdoar não é fácil. Perdoar, irmãos, não é simples. É um processo duro, é um processo difícil muitas vezes. Mas, irmãos, não estou aqui querendo diminuir a dor que você passou um dia lá no passado com alguém que te ofendeu, que alguém muitas vezes te agrediu, te humilhou, te agrediu fisicamente, psicologicamente, até mesmo sexualmente. Não estou aqui querendo diminuir a sua dor, mas irmãos, tem que chegar um momento nas nossas vidas que a gente vai ter que fazer uma opção. Ó, tudo se fez novo. Você vai querer ficar remoendo aquela situação que você viveu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás? Tem gente, irmãos, que está há 50 anos remoendo, porque o meu pai me abandonou. Irmãos, é duríssimo ter um pai que abandona, não tenho dúvida. Mas você vai ficar remoendo isso eternamente na sua vida? Irmão, chega num momento da nossa vida, quando nós temos um encontro com Cristo, nós precisamos ali dar um basta. E parar de remoer essas situações do nosso passado. Precisamos dar um basta. E perdoar. Mudar a nossa atitude. Amém? Para que tudo isso, irmãos? Em prol da nossa comunidade, da nossa igreja e da nossa família. E cabe a mim e a você, irmãos, proteger a nossa família, a nossa igreja e a nossa comunidade. Irmãos, Isaías 54:17 eu quero deixar para você essa noite. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles.
declara o Senhor. Irmãos, nenhuma arma forjada prevalecerá, prosperará contra as nossas vidas. Irmãos, aqui note que o versículo é muito claro, ele diz que não prevalecerá. Isso não quer dizer que a arma forjada não venha. O processo, a luta, isso faz parte, irmãos. Não adianta querer pular o processo. Né? Eu lembro algumas ministrações atrás, eu dei o exemplo lá da espada que é forjada. A Heloísa aqui gostou, né? Porque qual que é o processo da espada? Fogo, bigorna, marreta, 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 marreta. Água fria, fogo, bigorna, marreta, marreta, marreta e marreta. Então nós vemos lá, né, aquele produto final, acabado, tão bonito, mas o processo é duro. Mas a palavra de Deus nos garante que não prevalecerá contra nós. Amém? E assim, irmãos, eu quero fechar com vocês, tentando te trazer para você essa consciência que nós fazemos parte deste corpo. Encerra para a gente, com aquela música. Nós fazemos parte, irmãos, deste corpo. Claudinha, por favor. Encerramento com louvor. Somos corpo. Mateus 18, 20, irmãos. Pois onde se reunirem 2 em 3 em meu nome, ali eu estou no nome deles. Estou no meio deles, perdão. Então, irmãos, eu e você somos embaixadores. Onde nós estamos, irmãos, nós fazemos a diferença. A minha esposa, a Silvana, ela costuma brincar bastante, e realmente impressionante. Essa semana, a gente está mexendo com reforma, tá? A gente deu uma fugidinha, saiu de casa, aí a gente veio tomar um cappuccino aqui nessa loja da Cacau Show que tem aqui na avenida. Vamos tomar um cappuccino? Vamos tomar um cappuccino. Tava vazia a loja, né, senhor? Tava vazia a loja. Tava lá as 2 vendedoras lá, batendo papo, TikTok, Instagram, não sei o quê. Aí a gente chegou, uma água, 2 cappuccinos. Beleza. Irmão, foi impressionante. E chegou 1, e chegou 2. A gente saiu de lá, tinha 7, né, senhor? Você contou, né? Foi 7 ou 8 pessoas. Então você é Silvano, você se especializou, né? Só você chegar... Não é isso, mas é que a presença de Deus, ela nos acompanha. Eu creio que todo mundo já teve em algum momento. Eu já escutei assim, eu não sei o que acontece, você tem alguma coisa de diferente. Não, engordei um pouquinho só. A única coisa diferente que eu tenho é isso. Não, irmãos, não é. É a presença de Deus. Ou então você está lá, a pessoa vem e ela começa a se abrir com você. Não, porque isso, porque aquilo outro lá é a própria pessoa. Não sei porque eu estou te falando isso. Porque, irmãos, nós somos ali embaixadores de Cristo naquele momento. Então, irmãos, seja na sua casa, no seu trabalho, no supermercado, na feira, na quitanda, na viagem, no avião, de férias, limpando a frente da sua casa, levando o carro no mecânico, pegando o ônibus, pegando o metrô, irmãos, não importa onde, ali eu e você somos embaixadores. Nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos lá naquele momento como um membro. Mas nós pertencemos a esta família chamada Rio de Vida. Irmãos, e eu tenho certeza que existem aqui homens e mulheres que querem, primeiro, louvar e adorar a Deus, criar relacionamentos fortes com cada membro aqui e fazer a diferença nessa sociedade. Amém? Vamos, irmãos, nos colocar em pé e fazer desta canção a nossa oração. Amém? Esqueci de vocês aí que estão online com a gente, me perdoe. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Domingo agora, aguardo você conosco, congregando aqui. Vamos ter uma visita
especial do pastor Carlinhos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas. Aguardo você. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Aleluia.